Olá pessoal, o professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de hoje, dia 30 de agosto. A gente vai fazer hoje em língua portuguesa a atividade do ler e escrever, currículo em ação, EMAI, currículo em ação em matemática, e vamos usar o livro didático de ciências. Aqui também está descrito uma atividade que é a leitura compartilhada, mas essa atividade vai ser feita aqui na sala, um dia por um grupo e outro dia por outro grupo. Então vamos ver essas atividades um pouquinho mais de perto? Muito bem, começando hoje por matemática, pelo EMAI, já temos aí a atividade 12.5. Represente os sólidos que serão transformados a partir dos moldes desenhados abaixo. Então nós temos aqui, ó, dois moldes diferentes. E aqui em cima, nesse quadrado aqui de baixo, na parte de cima do quadrado, vocês vão escrever o nome que vocês acham que essa planificação, que é a figura antes de montar, vai formar. Então você vai anotar aqui o que você acha que vai formar e vai anotar aqui o que você acha que vai formar. Aí já pergunto, vocês acham que vai formar a mesma figura ou vai formar uma figura diferente? Então vocês vão anotar aqui. Número 2, agora recorte os moldes do anexo 3, monte-os e verifique se suas previsões estavam corretas. No meio sólido obtido. Então lá, no anexo 3, na parte dos anexos lá, vocês vão encontrar o da atividade 12.5, vão recortar as linhas contínuas, dobrar as linhas pontilhadas e vão colar essa parte que está rajadinha e vão montar. E vocês vão colocar, e aí? Quais foram os sólidos que foram formados? É o mesmo? São diferentes? Vocês vão anotar aqui. E na número 3, você já estudou que um cubo admite diferentes planificações. Isso também ocorre com outros poliedros? Lembra que a gente estudou que o cubo pode ser formado de várias maneiras diferentes? Ao montar lá, vocês vão ver, isso pode acontecer sim com outras figuras, vocês vão descobrir qual. Em seguida, na página seguinte, desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Um dos moldes eu já fiz aqui, vou mostrar para vocês, é esse aqui. Formei aqui uma pirâmide de base quadrada, que é o primeiro molde lá. Vocês, depois de montarem o segundo, compararem, vão observar que também é uma pirâmide de base quadrada lá. E agora eu vou querer aqui que você desenhe uma outra opção de planificação para este mesmo sólido geométrico. Então é isso, agora a gente vai dar um pulinho lá em ciências. Já estou na disciplina de ciências do livro didático, aqui falou página 50. Então nós temos aqui um texto falando sobre a classificação dos animais, falando da importância disso, que a gente faz a mesma coisa com as nossas roupas, para que elas não se desorganizem, cada tipo de peça a gente guarda no lugar do guarda-roupa e tudo mais. E vai falar que para os pesquisadores isso também é importante. Temos aqui 4 seres vivos para analisar. Águas vivas, de 2 metros mais ou menos cada uma. Um gafanhoto de 5 centímetros, uma anêmona de 15 centímetros e uma libélula de 6 centímetros. Depois de observar, aqui vocês vão fazer só a questão 1 e a número 2, letra A. O que esses animais têm em comum e o que eles têm de diferente? Vou dar uma pista aqui, hein? A primeira classificação que a gente viu sobre a coluna vertebral é que vai diferenciá-los aqui. Claro que existem muitas outras coisas em comum e muitas outras coisas de diferente, tá? Mas nós temos todos eles com uma característica comum com relação a ter ou não coluna vertebral. E de diferente, a gente vai observar as partes alongadas desses seres. Alguns têm a perna articulada, né, com uma dobra no meio, e outros têm tentáculos. A número 2 está pedindo assim, ó, agora vamos procurar outros animais invertebrados e classificá-los em grupos. Para isso, usaremos uma ferramenta de busca na internet. Essa atividade aqui vale mais como curiosidade. Nem todo mundo vai ter acesso a um computador para criar a tabela como a atividade pede aqui. Então, o que eu peço que vocês façam? Que vocês cliquem no nome desses diferentes animais, todos invertebrados aí, polvo, náutilo, mosca, mosquito, tênis, lombriga, para que vocês vejam as imagens que temos disponíveis desses animais e que todos eles também são invertebrados. Agora a gente vai lá para a língua portuguesa. Muito bem, pessoal, já estou na atividade 7A. Do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, releitura com focalização parte 1. Leia o texto em parceria com seu professor, a seguir discutam com seus colegas. Nós vamos ter aí 2 textos. Você já comeu formiga? Vocês vão ler esse texto e vão ler o texto de baixo. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão destacar
palavras que vocês acham que pode suscitar alguma dúvida na hora de escrever. Por exemplo, ó, a palavra grande. Tem alguma coisa que a gente poderia errar nessa palavra? Alguns alunos apontam que grande, se a gente escrevesse com M, daria para ler também, embora não possa. E a gente fala grande, parece um I no final, né? E é um E. Há outras palavras também que vão apresentar isso. Por exemplo, ó, bichinho, uma outra palavra que aparece também. Chinho, esse chi poderia ser feito com X, né? É o mesmo som do CH, mas nesse caso aqui não tem nenhuma regra, é assim porque é, né? E tem um outro tipo de palavra, há muitas outras aqui no texto, a gente só está dando um exemplo para vocês entenderem o que é para fazer. Por exemplo aqui, ó, as crianças gostam muito de caçar. Se a gente fosse falar em vez de escrever essa palavra, a gente provavelmente diria caçar. As crianças gostam muito de caçar. Portanto, algumas vezes a gente omite esse R no final e ele precisa aparecer. Então é um texto para a gente ler, compreender o texto, né? Que fala da formiga tanajura, que ela é alimento em alguns lugares do Brasil. E tem até uma receita aqui, é para a gente analisar, na verdade, a escrita das palavras, a ortografia. Grifa aquelas que você acha que você poderia ter dúvida e pense nessa dúvida que você tem. Outra coisa que é possível conversar também é que, quando não há uma regra para a gente saber se aquela palavra é escrita de um jeito ou de outro, a gente pode recorrer a um dicionário. Se a gente tiver acesso à internet na hora, a gente pode fazer uma pesquisa na internet. Ou ainda a gente pode solicitar a ajuda de alguém que sabe mais do que a gente. No caso aí de quem está em casa, de um adulto que conheça aqui na escola, de um professor ou até de um amigo que saiba aquela questão melhor do que a gente. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um abraço e